O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebe por hora cerca de 4 chamados para resgate de animais aqui na cidade. Para fazer os salvamentos é preciso muita técnica e muito cuidado. Nossa reportagem foi até o batalhão de Suzano, um dos que mais atende esse tipo de caso na Grande São Paulo, para acompanhar de perto como é feito esse trabalho. Quando a vítima pesa 400 quilos, está presa a mais de 3 metros de profundidade e não consegue facilitar em nada o resgate, o salvamento exige técnica. Olha lá, a bichinha tá apavorada lá embaixo. E aí, garotão? E equipamentos especiais. Boa, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Segura a cabeça dele, puxa a cabeça. Aê, aê. Estes vídeos foram gravados durante operações feitas pelo Corpo de Bombeiros. É preciso usar um içador. Nesta ocorrência, um cavalo e várias pessoas tentando ajudar. Qualquer movimento errado das cordas pode piorar a situação do animal, já extremamente fragilizado. Tá presa no barranco ali, não vai. Puxa mais um pouco, puxa mais um pouco. Agora, quando falamos de cachorros... E aí, garotão? Simbora sair daí? Bora sair daí? É preciso ter agilidade para que eles não fujam. A cena do animal preso no córrego emociona. Hoje o SP no Ar veio até um posto do Corpo de Bombeiros para mostrar os bastidores dos resgates de animais. Os militares recebem todo tipo de chamado de salvamento e precisam estar treinados para isso. Eu vou conversar agora com o subtenente Marcelo. Ele já participou de dezenas de resgates de animais e preparou aqui para a gente uma simulação com os equipamentos. Esse aqui é o próprio para fazer a retirada de um cavalo de um boi que esteja dentro de um poço. Após estar ele todo estabilizado, com as cordas amarradas, né? Não só os pés, ele não pode simplesmente estar em pé. Ele fica instável, ele pode tombar. Então eu tenho que prender as correntes, ele é feito para isso. Após eu faço a amarração com as cordas, eu fiz aqui uma projeção só para demonstrar, correto? E essa aqui é o cabo de aço que vai içar o animal. Quando o animal não é de grande porte, são outras ferramentas que vocês usam? Isso. Desde cordas, os materiais que nós dispomos, captura, por exemplo. Ó, animal peçonhento, né? Temos esse, né? E eu tenho o gancho. Eu, particularmente, gosto de utilizar isso aqui, porque depois que a gente captura o animal peçonhento, é só suspender ela fica imóvel. Todos os dias, os bombeiros recebem cerca de 110 ocorrências com animais no estado de São Paulo. A média é de mais de 4 chamados por hora. Alguns desses salvamentos se tornam inesquecíveis. Eu desci até o fosso, né, tinha pouca água. O cão, quando ele me viu, que eu me prostrei para ver o animal, ele já saltou uivando, como se estivesse pedindo ajuda. Eu desci, quando eu peguei ele no colo, coloquei ele no local seco, ele corria em volta da gente. Isso emociona, né? É muita satisfação do animal, ele entende, né, que ele está sendo resgatado, né? É muito interessante. Nós resolvemos ir com o subtenente até o local da última ocorrência desse tipo, atendida por ele na semana passada. Aquele vídeo do começo da reportagem que mostrou um cachorro ilhado em um córrego foi gravado exatamente aqui na cidade de Poá. E quem fez esse resgate foi o subtenente. Como que foi a operação? Dá para ver que ele estava bem apertado ali, né? Tava. Nós chegamos aqui no local, ele estava desse lado. Ele percebeu a presença do pessoal, a população, e ele atravessou para aquele canto ali próximo àquela boca de lobo lá. E ficou ilhado ali. Então, o que ele poderia acontecer? A nossa aproximação, ele poderia fugir para outro canto, para lá, ou atravessar de novo, ou entrar na tubulação. E o que eu tive que fazer foi imediatamente retirá-lo de lá para que ele não se colocasse mais em risco. Para quem ficou curioso pelo estado de saúde do cachorro, ele saiu dessa aventura aparentemente sem ferimentos. Traz assim, é o dever cumprido, né? A satisfação do dever cumprido. Foi feito a ocorrência com sucesso. O animal está salvo.